abençoados com todas as bênçãos. Ótimo dia a todos. Recebo que hoje já seja aí o seu melhor dia. Recebo que tudo está bem. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito, que é Deus mesmo, que é Espírito. Seja bem-vindo todos, você que está ao vivo ou pela gravação. Hoje é dia 23 de abril de 2023, não é isso? São exatamente 10 horas e 1 minuto. Estamos aqui dando início a mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus. Meu nome, Neilton Cardoso. Para você que não me conhece, por acaso está me vendo hoje aqui pela primeira vez, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Brasil. Estamos aqui falando do Brasil, porque com essa tecnologia nós alcançamos aí o mundo. E falamos a respeito do Evangelho da incircuncisão. Veja, abençoado, é bom que você conheça isso, você que gosta de Evangelho, você que gosta de Bíblia, é bom você conhecer essa diferença, Evangelho da circuncisão e Evangelho da incircuncisão. O nosso Evangelho é o da incircuncisão, que foi dado através do apóstolo Paulo, a revelação, e é dele que nós vamos falar hoje. Evangelho da graça, o pacto eterno. Não se engane, o pacto da graça é um pacto eterno, a incircuncisão é para sempre. A lei de Moisés, que era o pacto da circuncisão, teve um tempo de duração, teve um tempo de validade. Mas o pacto da graça é um pacto eterno, é para sempre, desde antes da fundação do mundo até para sempre. Teve um período da lei de Moisés que foi enxertada por Deus ao povo judeu, mas o pacto da graça é um pacto eterno. E o tema de hoje, o tema que nós vamos tratar aqui hoje, diz que estamos convencidos. Nós estamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É disso que nós vamos tratar aqui hoje. Um abraço para o meu amigo Dino Sani, estava ouvindo ontem a live do abençoado, muito bom, muito edificante para o nosso crescimento, para a nossa mente. Bom, não pare de falar, continue falando, bom, do Evangelho da graça, o Evangelho da incircuncisão, porque ainda temos muitos dos nossos irmãos presos nessa mentira chamada religião. Por favor, se for possível, você que está me acompanhando, que está me ouvindo, se for possível, compartilhe a mensagem aí no seu Facebook, no seu YouTube, aí nas suas páginas aí de alguma maneira, para que essa palavra corra e seja glorificada. Quando nós falamos palavras, estamos falando do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. E também temos um canal no YouTube que se chama Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Se for possível também, se inscreva. Vá lá nesse canal, se inscreva, nos ajude. Não custa nada. Isso que é a parte mais importante. Não custa nada, você não vai pagar nada, não vai lhe custar nenhum dinheiro. Aqui não temos nada a ver com dinheiro. O dinheiro aqui nós tratamos trabalhando. Temos o nosso trabalho para nos sustentar. Nós só queremos que você nos ajude se inscrevendo lá no canal, compartilhando a mensagem. Isso não vai te custar nada. E para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Um abraço também ao meu amigo Orlando Alves. Um abraço para ti. Bom, receba que tudo está bem na sua família, na sua casa, paz, saúde na sua família. Orgulhoso de ti pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí a favor do nosso Pai, defensor da palavra do nosso Pai. Não precisa de mais nada para ser meu amigo. Se defender o nosso Pai, já é meu amigo. Muito obrigado a você que está ao vivo aí. Temos alguns abençoados aqui já ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. E deixe aí o seu comentário. Deixe aí o que você está achando da mensagem, se concorda, e fique bem à vontade aí. Bom, então vamos aqui ao tema. Vamos ao tema. Convencidos do pecado, da justiça e do juízo. João, que não é evangelho, por favor, se você ouvir alguém chamar o livro de João de evangelho, não é evangelho. O livro de João é um livro histórico que foi escrito por João mesmo, não é isso? E conta a história de Jesus de Nazaré. Jesus ainda estava vivo, não é evangelho, é livro histórico. João capítulo 16, vamos ler aqui 2 versos. O verso 7 e o verso 8.
por enquanto. Depois vamos ler mais, mas por enquanto, esses 2 versos. Diz assim o verso 7. Todavia, palavras de Jesus de Nazaré. Quem está falando aqui é Jesus de Nazaré. Todavia, digo-vos a verdade. Ele sempre falou a verdade, não é isso? Digo-vos a verdade. Que vos convém que eu vá, que ele vá, é isso? Por quê? Por que seria necessário que ele fosse? Porque se eu não for, se ele não for, o Consolador não virá a vós. Olha o que ele disse. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E o verso 8. E quando ele vier, quando o Consolador vier, convencerá. Olha a função aqui do Consolador que viria depois da ida de Jesus. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, veja bem, abençoados, Jesus aqui está falando de pessoas que seriam convencidas de alguma maneira. Pessoas que seriam convencidas. Agora, a pergunta que nós fazemos a você, pense aí, por favor, como é que se convence alguém? Porque Jesus falou, né? Ele disse, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Alguma coisa para o futuro. Convencerá, não é agora, convencerá. Como é que se convence alguém de alguma coisa? Eu vou convencer o meu amigo Orlando Alves. Como é que eu vou convencer a ele? De que maneira? Como é que eu vou convencer o meu amigo, meu irmão Dino Sani? Como é que eu vou convencer? Olha, abençoados, a única maneira de se convencer alguém é com uma explicação. Você tem que explicar, tem que falar de um conhecimento, fazer alguém entender. Quando você faz alguém entender alguma coisa, então você está convencendo aquela pessoa de alguma coisa. Como disse Jesus, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então fica bem claro que viria aí uma explicação, viria alguma coisa que iria nos fazer entender. Porque no verso 8, ele disse Jesus, quando ele, o conhecimento, a explicação vier, quando ele chegar, quando ele se manifestará, convencerá. E no verso 13 e no verso 14, aí mesmo de João 16, vamos ler aí com bastante calma. João, aí nesse mesmo capítulo, o verso 13 e o verso 14. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, olha só, Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Toda, tem que ser toda. Não me venha aí falando que você fale um pouquinho da graça e não fala toda. Então você não está na verdade. Jesus disse que seria toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Preste bem atenção nesse detalhe. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E o verso 14, ele disse, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar, convencer, falar. Olha o que Jesus falou, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus não estava aqui falando de uma terceira pessoa da Trindade. Porque quando eu estava lá na religião, eu defendia, não, porque realmente é o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O problema, abençoado, o bom problema é que, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo disse que só há um Deus, um só Senhor, um só Deus, não existem três. Então, Jesus aqui não poderia estar falando da terceira pessoa da Trindade. E disse mais, né, que ele iria ouvir. Se ele é Deus, como é que ele ia ouvir dele mesmo? Ô abençoado, não é isso? Espírito da verdade, que no verso 7, nós lemos aqui, é chamado de Consolador. Preste bem atenção. E no verso 8, diz que seria um conhecimento a convencer. O assunto aqui é o mesmo. Espírito da verdade, Consolador, um conhecimento que viria a convencer. Então, mediante a essas coisas,
precisamos conhecer, saber onde está esse conhecimento. O conhecimento é bom, não é isso? O conhecimento é muito bom. E que Jesus disse que viria. Preste bem atenção, ele disse que viria. Não seria no tempo de Jesus, não seria antes da cruz. Esse conhecimento, esse Consolador, esse Espírito da verdade que Jesus falou, ele não estava antes da cruz. Porque Jesus disse, ele viria, é necessário que eu vá, passe pela cruz, para que esse conhecimento venha. Porque no verso 7, nós lemos aqui, olha o que Jesus disse. É necessário que eu vá, que Jesus vá. É necessário. Então não estava ali nos dias de Jesus. Para que ele, essa explicação, esse conhecimento venha. Seria necessário Jesus sair de cena para vir o conhecimento. Cristo já morreu. Bem, não é isso? Já ressuscitou. Estamos bem aí, estamos juntos aí. Já voltou ao Espírito, Deus agora está na forma de Espírito. Então, o Consolador, o conhecimento, o Espírito da verdade, já está. Porque essa foi a promessa de Jesus. Ele prometeu, é necessário que eu vá para que esse Espírito venha, esse conhecimento venha, esse Consolador venha. Se Cristo já veio, já foi, já voltou, então, se Jesus não mente, se Deus não mente, então esse Consolador já veio, já está em nós. O Espírito, o conhecimento que iria levar a toda a verdade. Aonde é que está? Aonde é que está esse conhecimento que iria explicar sobre o pecado, a justiça e o juízo? Você tem que entender isso. Por que, abençoado? Porque o Espírito da verdade já chegou. Porque Jesus disse que seria necessário ele ir para o Espírito vir. O Espírito já está. E você não entende, você não foi convencido, porque ser convencido é entender sobre pecado, sobre justiça e sobre juízo. É necessário que você entenda. Jesus de Nazaré, ele deixou bem claro que não poderia explicar. Não teria como explicar. Porque veja que no verso 12 ele disse assim, João 16, 12, ele fala assim, ainda tenho muito que vos dizer, tenho muito que falar, não é isso? E tinha mesmo, ele era o próprio Deus, mas vós não podeis suportar agora. Não poderia suportar agora, porque, abençoados, o pacto que Jesus estava era um pacto de obras, era o pacto da lei de Moisés, não era um pacto de conhecimento. Não havia conhecimento de Deus ali, só obras. Você não precisava entender, não, o que a lei manda fazer? A lei manda fazer isso, você chegava lá e fazia, e estava tudo certo. O sacerdote falava, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você fazia, não precisava entender de nada nisso, e estava tudo bem. É um pacto não de explicação. E porque, olha, se você observar bem, você vai ver que Jesus, ele sempre falava por parábolas. Ele estava sempre falando através de parábolas. Ele nunca falava assim algumas coisas muito claras, para que ele não podia, ele estava preso ao pacto que ele mesmo estabeleceu, que era um pacto de obras, não era um pacto de explicações. Escrevendo a Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, lá no verso 1, Paulo, ele roga por um culto com raciocínio, com conhecimento. Isso já depois da cruz, depois que o Consolador já veio, depois que Cristo morreu, ressuscitou, e ele roga à igreja por um culto com raciocínio, com entendimento. Romanos capítulo 12, verso 1. Um culto racional, que não é um culto com obras. Diferente do pacto da lei, que era um culto com obras. Lá se adorava a Deus com obras. Nós não, nós estamos aqui para louvar a Deus com um culto raciocínio, com entendimento, com o Espírito da verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, acontece, abençoados, que esse conhecimento, esse Espírito da verdade, Espírito de verdade, o Consolador, esteve oculto por muito tempo. Esse Espírito esteve oculto aí por muito tempo. Vamos ler aqui, Colossenses, procure na sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, no verso 26 e no verso 27, ele fala assim, o mistério que esteve oculto. Porque esse conhecimento era um mistério, que não podia ser revelado antes da cruz.
O próprio Jesus falou, quando vier a explicação, quando vier o Consolador, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora que Cristo passou pela cruz, agora que o Consolador está, agora que a explicação chegou, foi manifesto aos seus santos. E o verso 27 ele diz, aos quais Deus quis. Isso aqui mata a religião. Isso aqui acaba com a religião. Quando nós falamos aqui o que está escrito, Deus quis, não pela minha vontade, não pela minha inteligência, não pelo meu querer, mas porque Deus quis. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, não é isso? Mistério que foi revelado, veja bem, única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. Esse mistério não foi revelado a qualquer um. Deus pegou o apóstolo Paulo, levou lá no paraíso, na mente, no corpo, não nos cabe aqui saber, ele não disse, não explicou, mas esse mistério foi explicado ao apóstolo Paulo e ele escreveu em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Agora esse mistério já está revelado e com o Espírito da verdade, com o conhecimento da graça, você entende esse mistério. E olha, abençoados, veja bem, isso é uma coisa muito séria. E a religião, ela não se atenta, não atentou para isso. Isso é tão sério, mas é tão sério esse assunto. Olha, veja o que Paulo escreveu aqui, ó. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 6. Olha o que ele disse, Gálatas 1, verso 6. Como é sério, como é importante você entender esse mistério. Maravilho-me que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, que era a lei, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem perverter, transtornar o evangelho de Cristo. Mais ainda, olha o que ele falou, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, além do conhecimento que ele recebeu, seja anátema. Isso é muito sério, abençoado, muito sério, muito sério. E no verso 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém, não importa quem seja, abençoado, pode ser quem for, vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Qualquer conhecimento diferente dado a Paulo é anátema. Nós temos visto muitos abençoados falando, pregando que está em graça, e tem que estar igual a Paulo. Tem que repetir o que Paulo disse, a mesma revelação, porque foi a ele que foi dado esse conhecimento. E mais, abençoado, fica bem claro, fica bem clarinho aqui na nossa mente, que somente esse conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo explica o que disse Jesus de Nazaré. Porque Jesus mesmo falou, eu tenho muito para falar, mas agora não. Segura um pouquinho aí, porque quando vier o Espírito da Verdade, é Ele, o Espírito da Verdade, que vai receber o conhecimento, que vai explicar o que eu estou falando. Se você quer entender Jesus de Nazaré, abençoado, só com o conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo, o conhecimento da graça. Não adianta você fazer jejum, não adianta você passar a noite toda em oração, a madrugada toda em oração, para Deus te revelar, porque o que Deus vai te clarear na sua mente é exatamente o que foi revelado ao apóstolo Paulo. Porque se for diferente, abençoado, não é evangelho, não é graça. É isso. É duro isso? É sério isso? Isso derruba muitos lugares chamados de igreja evangélica? Mas é o que diz o evangelho. Diferente de Paulo, diferente de abençoado, diferente de perfeito, diferente de pecado aniquilado, não é evangelho, é anátema. Jesus mesmo disse, quando vier, olha só, quando acontecer no futuro o Espírito da Verdade, ele, o Espírito da Verdade, o explicador, o consolador, que vai conduzir a toda a verdade. Ou você não foi consolado com essa palavra, com o Evangelho da Graça? Quando você descobriu, o seu nome está escrito lá no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e ninguém vai tirar, que não depende de você. Abençoado, dependeu tudo exclusivamente de Cristo? Isso não te consolou? Isso não te fez bem? Eu penso que sim, não é isso?
Essa, abençoado, é a razão de existirem muitas denominações. Não se submetem a Paulo. Se você pegar aí 10 teólogos aí, né, esses bonitão aí que sabe como é que são donos de igreja, eles dizem que são donos de igreja, eles, cada um fala uma coisa diferente de Paulo. Não se submete a Paulo. Não, aqui é a minha doutrina. Aqui o apóstolo aqui sou eu, aqui é do meu jeito. Estão em anátema, estão em mentira, estão no engano. Por quê? Estão diferentes do evangelho da graça de Deus. E veja com quem, isso aqui também é muito importante, veja com quem e onde o apóstolo Paulo recebeu a revelação desse conhecimento. Porque muitas pessoas nos falam assim, poxa, vocês ficam idolatrando o apóstolo Paulo, porque Paulo é mais importante do que Jesus. Mas, abençoado, não é porque foi Paulo, não é isso. Se fosse Pedro, nós estaremos aqui falando de Pedro. Se fosse Tiago, nós estaremos aqui falando de Tiago. Mas a situação aqui é que Deus escolheu Paulo. Olha só, Gálatas 1:11, diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, escrevendo para a igreja, que o evangelho que por mim foi anunciado, qual é o evangelho? Evangelho da incircuncisão, não da circuncisão. Circuncisão ficou para os outros apóstolos. Paulo anunciou o evangelho da incircuncisão. Não é segundo os homens. Verso 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Revelação essa, abençoada. Olha, essa revelação que o apóstolo Paulo recebeu é que nos convenceram do pecado. Essa revelação me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós fomos convencidos com a explicação que foi dada ao apóstolo Paulo, como está escrito lá em João 16:8, como foi prometido por Jesus de Nazaré. Ele disse que viria do pecado porque não creram em mim. Não creram, eles não creram. Quem está fora do apóstolo Paulo não crê em Jesus. Não crê. Olha, aquele povo lá não creram em Cristo. Eles não creram em Cristo. Não creram que Cristo tirou o pecado. Mesmo o profeta Zacarias, tendo já escrito há muitos anos atrás, Zacarias 3:9, ele diz que em um dia, o próprio Deus tiraria o pecado do mundo. E eles não acreditaram, não. Mesmo o profeta falando, Deus falando através do profeta Zacarias, que iria tirar. João Batista, mais recente, ali pertinho de Jesus, João Batista estava lá nos batismos lá, quando ele viu Jesus se aproximar, o que foi que ele disse? O Cordeiro de Deus que tira ou não tirou? Tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. João Batista disse, esse aí, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não acreditaram em Jesus. Por isso que Jesus falou do pecado, porque não crê em mim. Em uma de suas cartas, o apóstolo João, ele disse, isso depois que Cristo morreu. Ele escreveu falando assim, quem disser que não tem pecados, é mentiroso. 1 João, capítulo 1, verso 8. João disse isso. Ele estava aqui falando da transgressão à lei de Moisés, que dava vida ao pecado. E uma carta escrita depois da cruz. Olha, João também não entendeu que Cristo deu fim à lei de Moisés. Por isso que ele falou, se falar que não tem pecado é mentiroso, porque qualquer um que transgride a lei é pecador. E Cristo já havia encerrado com a lei. O Espírito da verdade, veja o que diz aqui em Hebreus. Vamos aqui, a explicação é o que nos interessa, o Consolador agora, vai te consolar agora. Hebreus capítulo 9, verso 26, diz assim, de outra maneira, falando da morte de Cristo, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde antes da fundação do mundo. Mas agora, na morte de Cristo, na consumação dos séculos, quando ele encerrou com a lei, uma vez se manifestou, foi visto publicamente para aniquilar, destruir, acabar com o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Mais uma vez, não é isso? Diz que o sacrifício de Cristo na cruz aniquilou o pecado. Aniquilou o pecado. Porque deu fim à lei de Moisés. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei
É Cristo acabando a lei. Então, sem lei, sem transgressão, como disse João, né? Vocês são pecadores porque estão transgredindo a lei. Mas se não tem lei, não tem transgressão, então também não tem pecado. Romanos capítulo 7, verso 8, diz que sem lei o pecado está morto. Se não tem lei, abençoado, não tem pecado. É isso que o Evangelho, o Espírito da verdade, o Consolador, nos convenceu que o pecado foi aniquilado na cruz. Agora, se você ainda se vê em pecado, é porque você não foi convencido pelo Espírito da verdade, que está escrito aqui. Nós estamos convencidos pelo Espírito da verdade que nunca tivemos pecado. Por quê? Quando nós nascemos aqui, Cristo já havia encerrado com essa etapa da humanidade de pecado, de lei de Moisés, de transgressão. E nós que somos gentios, nós nunca passamos até pela lei de Moisés, nem nisso nós poderíamos ter sido chamados de pecadores, ainda mais não tendo passado na lei de Moisés e o próprio Cristo tendo encerrado a lei. Não tem como, abençoado. A religião, o que é chamado aí de sistema religioso, não conhece esse Espírito. Não conhece. Não estão convencidos. Todos, sem exceção, que é do sistema religioso, todos eles creem em pecado. Em qualquer lugar que você for chamado de igreja evangélica, em qualquer lugar que você for chamado de igreja católica, em qualquer lugar chamado igreja macumba, qualquer religião, todos eles creem no pecado. Todas essas religiões pregam a existência do pecado e ainda mais, ensinam sacrifícios para serem perdoados. Todos, eu mesmo, quando estava lá na religião, participei de batismo nas águas. Para quê? Para você ser perdoado dos seus pecados. Né? E se fazia um jejum para Deus ter piedade e você ser perdoado, se corrigir. Algumas religiões te chamam a confessar pecados, e você confessando o pecado de acordo com o pecado, ele te dá lá uma penitência, e rezar, e fazer algumas coisas. Alguns acendem velas para clarear os caminhos pecaminosos. Todos eles creem e fazem promessas. Não estão convencidos que Cristo tirou. Olha só, já tirou, não é que vai tirar, já tirou o pecado. 2 Coríntios 5,19 diz que Deus mesmo estava ali na cruz, em Cristo, não considerando, esquece esse negócio de pecado de seus filhos. Não há mais pecado. E o Espírito da verdade, que também nos convenceu que fomos justificados pela fé. O mesmo Consolador, o mesmo Espírito da verdade nos convenceu que já fomos justificados pela fé. Aquele povo não creram também nessa justificação. Romanos, vamos aqui voltar a Romanos no capítulo 10, vamos ver aqui, olha o que diz aqui. Aquele povo não acreditou nisso. Olha, irmãos, Romanos capítulo 10, verso 1. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Olha só que coisa. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, porque eram filhos, mas não com entendimento, não com o Consolador, não com o Espírito da verdade. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, não acreditaram na justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Eles continuaram com a justiça de Jesus de Nazaré. Mesmo depois da cruz, quando Cristo estabeleceu a justiça ali da fé, eles continuaram com a justiça deles. E o próprio Jesus disse, essa justiça não vereis mais, não vai ser vista mais. Olha, vamos voltar, volta aqui a João. Olha, veja se não foi isso que Jesus falou aqui. João, capítulo 16, verso 10, ele falou assim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Essa justiça não vereis mais. Agora é a justiça do Espírito. Que Jesus de Nazaré voltou para o Pai e voltou para a forma de Espírito. Não se vê mais. Você não pode querer se justificar através de Jesus de Nazaré, porque a Ele não se vê mais, abençoado. Não existe mais essa justiça pelas obras. A nossa justiça, a nossa justificação é por fé, é pelo Espírito. Da mesma maneira,
está assim a religião, o sistema religioso. Em Jesus de Nazaré, toda a justiça que é ensinada você precisa se arrepender, você precisa aceitar a Jesus para se justificar. Quando eles falam Jesus, é Jesus de Nazaré, não é o Cristo ressuscitado. O que é apresentado, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus de Nazaré. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 5, verso 1, olha só. Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos abençoados, convencidos, justificados e em paz com Deus, por fé. Não é que eu tenha que fazer alguma coisa, não é que você tenha que fazer, não, porque esse pacto de fazer já terminou. Jesus de Nazaré falou, a mim não vereis mais. Então como é que você vai querer se justificar pelas obras? Já acabou. Na cruz, Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma só oferta, uma única, e foi a dele, não foi a minha, nem foi a sua. Ele nos fez perfeitos para sempre. Para sempre. Não adianta você querer procurar se justificar de outra maneira, que você vai perder o seu tempo. Você já é justo, já foi justificado. E somente o Espírito da verdade que pode te convencer. Você ouve, ele te convence, ele te consola. Você entendeu? Olha, quando eu entendi que eu me esforçava para ser justo, para ser salvo, quando eu entendi esse Espírito, esse Consolador, não, Pablo, você está perdendo seu tempo. Ele já fez, Cristo já fez. Olha que consolo que foi para a minha vida. Viver mais tranquilo, cuidando mais das minhas coisas, procurando ser mais feliz, porque já havia entendido, já havia convencido, o próprio Espírito me convenceu que eu já estava justo. A justiça foi feita por Deus mesmo. Romanos capítulo 5, verso 19, diz assim, 5, 19. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, olha, veja o que é justiça. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Isso foi Adão. Assim, pela obediência de um, que foi Jesus de Nazaré lá na cruz, muitos serão feitos justos. Isso que é justiça, por Deus mesmo que foi feita em Adão e depois em Cristo, da mesma maneira. Porque a religião diz, olha, você já nasceu pecador, então Adão já tinha me matado. Não é isso? Então agora você precisa aceitar Jesus. Isso não é justo. Porque o Evangelho diz que da mesma maneira que Adão me sujou, da mesma maneira Cristo me limpou. Isso que é justiça, e foi dessa maneira. E estamos convencidos que Cristo já nos justificou e foi com o sacrifício dele lá na cruz. Estamos justos, estamos perfeitos, estamos também convencidos, veja bem, abençoados, estamos convencidos do juízo. Porque isso seria a função aqui, do Consolador, do pecado, da justiça e do juízo. Também nos convenceu. Estamos convencidos do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, disse Jesus de Nazaré antes da cruz. Ele falou isso antes da cruz. Essas palavras de João, Cristo, Jesus de Nazaré, ainda estava no seu ministério, foi antes da cruz. Então ele disse que o príncipe deste mundo está julgado. Agora, na cruz, nós que estamos depois da cruz, ele está julgado sim e executado. A sentença já foi cumprida. Quando Jesus disse, ele está julgado, só faltava cumprir a sentença. Quando ele chegou na cruz, ele cumpriu essa sentença. Olha o que diz aqui, Hebreus, capítulo 2, verso 14, diz assim, que pela sua morte, só o finalzinho aqui do verso, que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha, se foi aniquilado aquele que tinha, o império da morte, a saber quem? O diabo. E olha, veja bem, diabo não é um ser espiritual. Não é isso não. Diabo é um adjetivo que significa acusador. A tradução no original diz que é um acusador. Não existe um ser espiritual de chifre, de cauda. Você nunca vai encontrar um ser de chifre. Aquele ali que é o diabo lá. Ele tem um chifre, tem ali a cauda e tem um tridente na mão. Não, esse ser não existe, abençoado. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Então, vamos até considerar
que você creia que ele existe. Tá bom, vamos delirar um pouquinho aqui, vamos te alcançar. Se existiu, diz que na cruz ele foi aniquilado, então não existe mais. Não existe a menor possibilidade de você encontrar, de ver, se manifestar um ser espiritual chamado diabo, porque o Evangelho diz que na cruz ele foi destruído e não era um ser espiritual. Olha aqui, então lê aqui, quem Jesus chamou de acusador, quem Jesus chamou de diabo. João capítulo 5, vamos lá, João, o próprio Jesus, né? Se você não acredita em mim, se você não acredita em Paulo, creia pelo menos em Jesus de Nazaré. João capítulo 5, verso 45, que ele diz assim, ó, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Jesus de Nazaré não acusa ninguém com o Pai. Então quem é o acusador? Há um que vos acusa. Aí aqui ele dá nome aos bois. Moisés, em quem vos esperais. Moisés que é o acusador. A lei de Moisés, que era um pacto de condenação e morte. Ele é que acusava o povo. O acusador dos nossos pais, o acusador dos nossos irmãos, que João falou lá no Apocalipse, era a lei de Moisés, que Jesus aqui falou, que na cruz foi aniquilado. Nós já falamos mil vezes, diz que o fim da lei, o fim de Moisés, o fim desse pacto de maldição e morte, foi Cristo ali na cruz. A lei de Moisés tinha o império da morte. A lei de Moisés tinha o império da morte. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 e verso 9, diz que era um pacto de condenação e morte. Isso que era a lei de Moisés, que na cruz foi aniquilado. O diabo foi aniquilado ali na cruz, que era o acusador. A lei de Moisés só acusava, não defendia ninguém. Era um labirinto de 613 mandamentos. Quando alguém conseguia cumprir 2, 3, 4, automaticamente escorregava no quinto e no sexto. Por quê? Foi planejado por Deus dessa maneira, para ser um pacto de maldição e morte. Era a sombra do que viria, da graça de Deus, não é isso? Estamos abençoados, estamos convencidos pela revelação dada por Deus ao apóstolo Paulo, o evangelho da incircuncisão. Estamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É necessário que você entenda, é necessário que você conheça a sua posição em Cristo Jesus, esteja convencido por essa revelação, porque não vai vir outra. O que aparece são pessoas que fogem dessa revelação. E nós já mostramos aqui o apóstolo Paulo falando, diferente desse espírito, não é espírito de verdade, é espírito de confusão, é espírito de mentira, é um outro espírito, que com certeza você vai sofrer. Estamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque Cristo aniquilou a lei, que dava vida ao pecado. Se não tem lei, não tem pecado, não tem transgressão. Romanos capítulo 10, verso 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E estamos convencidos também da justiça por fé. Estamos em paz com Deus. Romanos 5:1. Fomos justificados por Deus. Estamos justificados, não temos, a justiça já foi feita. Estamos convencidos que o juízo também já foi executado. Tudo foi consumado. A sentença já foi consumada. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 9, verso 26. Na consumação dos séculos, ele se manifestou pelo seu sacrifício, pelo seu próprio sacrifício, para aniquilar o pecado. Acabou com o pecado, acabou com a lei de Moisés. Abençoados, eu recebo que você, nesse momento que você ouviu essa explicação, você esteja convencido que o Espírito da Verdade, o Consolador, tenha te convencido, não eu, não, porque eu não consegui convencer nem a mim mesmo. Eu fui convencido por essa verdade, dessa palavra que está aqui na nossa mente. É a nossa oração dessa manhã para você que me deu essa atenção, que me ouviu, que também esteja convencido. E te peço aí, abençoados com todas as bênçãos, que compartilhe aí a mensagem. E se for possível, se inscreva aí no nosso canal, Abençoados com Todas as Bênçãos. Neilton Cardoso é o nome do nosso canal lá no YouTube. Necessário para que a palavra corra e seja glorificada. Recebo para você um ótimo domingo.
recebo que tudo está bem aí na sua vida, recebo que você seja um convencido, mas não por mim, não pelo doutor lá da onde quer que seja, mas convencido pelo Espírito da verdade que está aqui, ó, na nossa mente, que veio escrito aqui, de Romanos até Hebreus. Abençoados com todas as bênçãos. Até a próxima reunião.